Coragem não é um dom reservado a poucos, nem uma característica espetacular que só aparece nos grandes momentos da vida. Temos o hábito de associar essa palavra a gestos épicos, a feitos heróicos, a situações em que alguém se arrisca de forma extraordinária. Mas, na verdade, a coragem é muito mais presente, mais humana e mais silenciosa do que imaginamos. Ela se manifesta todos os dias, nos detalhes que muitas vezes passam despercebidos, nos enfrentamentos internos que ninguém vê, nos pequenos passos que damos, mesmo quando estamos cheios de dúvidas, cheios de medos ou inseguranças. Coragem é, antes de tudo, um exercício diário, um exercício íntimo, discreto, muitas vezes invisível aos olhos do mundo. É a capacidade de olhar para aquilo que nos deixa desconfortáveis e ainda assim seguir adiante. A coragem faz parte dessa conversa interna e silenciosa que temos com nós mesmos, no qual afirmamos: eu estou com medo, mas quero tentar. É esse pequeno movimento tão simples e tão profundo que transforma a vida de uma pessoa ao longo do tempo. Coragem é escolha. A maioria das pessoas imagina coragem como algo grandioso, enfrentar grandes perigos ou arriscar a própria vida. Mas, se observarmos com atenção, perceberemos que a coragem pode se revelar nas ações mais simples do nosso dia a dia. Ela também pode se revelar no momento em que decidimos dizer a verdade, mesmo temendo o julgamento que podemos receber. A coragem está na renúncia. No momento em que decidimos encerrar um ciclo que já não nos nutre, mesmo que a perspectiva da solidão ou do desconhecido nos assuste. Está em admitir que algo precisa mudar, que um comportamento nos fere, que uma rotina nos desgasta ou que uma relação nos aprisiona. Coragem é ter a honestidade emocional, de olhar para dentro e reconhecer que há feridas abertas. É aceitar que existem partes de nós que precisam ser curadas, mesmo que isso envolva revisitar dores antigas, enfrentar lembranças difíceis ou tocar em cicatrizes ainda sensíveis. Ter coragem também é, em muitas circunstâncias, pedir ajuda. Poucos atos demandam tanta força quanto admitir que não damos conta sozinhos. Num mundo onde se glorifica a autossuficiência, reconhecer a própria fragilidade é um gesto profundamente corajoso. E é ali, nesse reconhecimento, que nasce a verdadeira força. Coragem é assumir vulnerabilidades, limites e imperfeições. Não existe coragem sem vulnerabilidade. Essas duas dimensões caminham sempre juntas. Somente alguém que se permite sentir medo, que reconhece a própria fragilidade, que aceita que não é invencível, é capaz de se superar. A coragem não nasce da negação do medo, mas da convivência pacífica com ele. Pessoas verdadeiramente corajosas são aquelas que aprenderam a não permitir que o medo controle suas escolhas. Elas tremem, hesitam, duvidam, mas seguem adiante mesmo assim. A coragem não remove o frio na barriga, não impede as mãos de tremerem, não evita as pernas bambas. O que ela faz é algo ainda mais admirável. Ela nos faz seguir em frente apesar de tudo isso. Quando compreendemos isso, percebemos que a coragem é muito mais acessível do que imaginamos. Ela não exige que nos tornemos heróis. Exige apenas que sejamos humanos, conscientes e comprometidos com a nossa própria verdade. A coragem se revela em pequenas atitudes. Esse exercício diário não nasce de impulsos, mas de escolhas conscientes. Às vezes, ela aparece em passos mínimos, quase delicados. Responder uma mensagem difícil, marcar uma consulta que adiamos há meses, expressar aquilo que sentimos, pedir perdão, iniciar um projeto que sempre deixamos para depois.
são atos aparentemente pequenos, mas que carregam uma força silenciosa. Os pequenos enfrentamentos do dia a dia geram grandes transformações. Com o tempo, começamos a perceber um movimento sutil, porém profundo. A cada vez que enfrentamos aquilo que nos assusta, algo dentro de nós se fortalece. É como se expandíssemos aos poucos o espaço que ocupamos dentro de nós mesmos. O medo continua ali, mas nossa relação com ele muda. O que antes parecia um obstáculo intransponível, agora parece apenas um desafio. O que antes nos paralisava, agora apenas nos faz respirar fundo antes de agir. E assim vamos ampliando nossos limites. Ganhamos confiança, desenvolvemos resiliência, compreendemos que somos capazes de lidar com a vida, mesmo quando ela nos testa. A cada enfrentamento, criamos a sensação interna de que somos mais fortes do que imaginávamos. Crescemos um pouco a cada dia, um desafio de cada vez. Esse processo é lento, às vezes até imperceptível, mas profundamente transformador. A coragem cotidiana constrói uma versão de nós mesmos mais sólida, mais consciente, mais segura e mais alinhada com quem realmente queremos ser. Coragem também é ter gentileza consigo mesmo. Podemos passar nossas vidas inteiras carregando uma crença equivocada de que a coragem está sempre associada à força, à dureza ou à resistência. Mas coragem, muitas vezes, é suavidade. É ser capaz de olhar para nós mesmos com carinho e reconhecer que estamos cansados. E que mesmo machucados e fragilizados, decidir continuar. Não da mesma forma, não com a mesma velocidade, mas continuar. Coragem é se permitir descansar sem se culpar. É entender que parar também é parte do processo. É não se cobrar perfeição, nem se punir por falhar. É reconhecer que por trás de cada ser humano existe uma história complexa, cheia de nuances, dores e superações. Inclusive a nossa história pode ser assim. Às vezes, a coragem maior está em não desistir de nós mesmos, mesmo quando tudo parece difícil. Em não nos abandonarmos quando a vida exige mais do que temos. Em continuar acreditando em possibilidades novas, mesmo depois de tantas decepções. Em continuar amando, mesmo após terem partido o nosso coração. Em continuar sonhando, mesmo quando já não vemos claramente o caminho. Coragem é viver a própria verdade. Ser corajoso não é ser invencível nem estar sempre certo. Ser corajoso é viver alinhado com o que realmente sentimos, mesmo que isso provoque desconfortos temporários. É não se trair para caber no que os outros esperam. É sustentar escolhas genuínas, mesmo que elas desagradem, surpreendam ou causem estranhamento. Coragem é aceitar que algumas pessoas não vão entender nossas decisões. E tudo bem. É compreender que crescer às vezes é um processo solitário. É aceitar que alguns ciclos se encerram, que algumas relações mudam, que alguns caminhos se separam. Isso também faz parte da vida e exige coragem para acolher cada uma dessas mudanças, sem abrir mão de quem somos. A coragem constrói o futuro. Cada pequeno ato de coragem que praticamos hoje cria possibilidades novas para amanhã. É como se estivéssemos diariamente moldando a pessoa que seremos no futuro. Os medos que enfrentamos hoje são, na verdade, degraus que nos permitirão alcançar lugares mais altos. O desconforto que topamos enfrentar agora se transforma, mais tarde, em confiança, maturidade e clareza. Coragem é permitir-se ser início, mesmo quando gostaríamos de estar no meio do caminho. É aceitar que recomeços fazem parte do percurso e que não há problema algum em começar quantas vezes forem necessárias. A vida não exige perfeição,
Ela pede apenas que não deixemos de caminhar. E no fundo, a coragem é isso, a disposição de seguir adiante, mesmo sem garantias, de confiar no processo, de acreditar na própria capacidade de lidar com o que vier, de caminhar com medo, mas caminhar. Porque a verdadeira coragem não está no tamanho do passo, mas no fato de continuar avançando,